capítulo 12 de João, versículo 25, dos versículos 25 em diante. É um dos textos mais lindos. A Bíblia é linda, né? Mas um dos mais profundos do Novo Testamento. João 12, a partir do 20 até o 26. Os gregos querem ver Jesus. E os gregos, eles eram tidos por extremamente cultos, de uma cultura invejável que havia dominado o mundo, a filosofia. E aí essa cultura grega recebe a pregação de alguém que é maior do que Platão, Sócrates e Aristóteles, ou ao contrário, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. E aí os gregos, diz o texto, o caput, os gregos querem ver Jesus. Diz assim o versículo 25, do versículo 25 em diante. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, os gregos, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem? Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Amém? Os gregos, eles vêm com uma bagagem de conhecimento e um estigma de serem cultos, e eles querem ver Jesus, querem estar com Jesus. E aí eles vão até Filipe, dizem a Filipe: Filipe, nós gostaríamos de conhecer, de conversar com Jesus. E aí Filipe vai até André e diz: André, esses camaradas aqui são gregos e eles querem conhecer Jesus. E aí eles dois vão lá e dizem: Jesus, os gregos estão aí, eles querem conhecer o Senhor. E Jesus: diga a eles que se aproximem. E aí os gregos vêm e de cara Jesus olha para eles e diz: eu quero dizer a vocês que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. E os gregos, acredito que começam a olhar para Jesus e pensar: como assim? De que ele está falando? Mas se ele cair na terra e ele morrer, desaparecer, ele vai produzir muitos frutos. E eu acho que os gregos pensaram: e piorou. E aí Jesus disse: mas assim também é aqueles que querem me seguir. Se eles perderem a vida deles por amor de mim, eles vão receber uma vida para sempre. Ou seja, se a vida deles for rejeitada por eles mesmos para viverem a vida que tenho para eles, vão viver uma vida excelente. Mas se eles quiserem viver a própria vida, eles vão perder essa vida para toda a eternidade. Vamos imaginar que Jesus disse: acabou a conversa, podem ir. Imagina os gregos saindo pensando assim: não entendi nada. Você imagina se fosse assim? Vamos lá. Jesus está dizendo aos gregos e a nós o seguinte: talvez uma das coisas mais difíceis do cristianismo. Evangelizar é fácil. Tem gente que tem dificuldade, mas evangelizar é fácil. Cantar num grupo da igreja também é fácil. Pode ser que alguém ache: é difícil, mas é fácil comparado ao que eu vou dizer. Dizimar, pode ser que alguém ache que é difícil, é fácil comparado ao que vou destacar nesse texto.
Mas sair, fazer um estudo, pregar um texto bíblico é fácil. Porque o que Jesus está tratando aqui é a cerne, é o coração daquele que quer viver a vida cristã. Jesus está dizendo algo que, se você quiser visitar João Batista ainda nesse mesmo livro, João Batista, quando vê Jesus se aproximando, ele diz: Senhor, tem uma pessoa aí que apareceu chamado Jesus. E João Batista diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Diz João Batista: a minha missão no cristianismo é desaparecer para que Jesus possa aparecer, ele possa se manifestar. Essa é a coisa mais difícil que pode acontecer com alguém no mundo que nós vivemos, onde nós aprendemos desde pequenos que a coisa mais importante é ficar em evidência, é ser o melhor da turma, é ser o melhor do clube, é ser o melhor do trabalho, do local que a gente vai trabalhar, é ser o melhor, estar visível aos olhos das pessoas que estão ao nosso redor. Em outras palavras, a gente precisa aparecer. E o Facebook veio para suprir essa necessidade, essa deficiência, provavelmente essa lacuna que existia. A pessoa consegue aparecer o dia inteiro, o tempo todo, se ela quiser. Jesus olha para os gregos e diz: eu quero dizer a vocês que se o grão cair na terra e ele não desaparecer, ele vai morrer, vai ficar sozinho, e ele vai morrer, e ele não vai produzir nada, ou seja, ele não vai cumprir a sua missão. Da mesma maneira, ele vai usar essa analogia mais adiante, e da mesma maneira somos nós no reino de Deus. Se não perdermos a nossa vida, se não nos envolvermos, se não orarmos, se não cantarmos, se não evangelizarmos, se não nos dedicarmos ao Senhor, ele disse: nós vamos ficar sozinhos, vamos morrer, e não produzimos nada para o reino de Deus. É a coisa mais difícil. Jesus diz: se você não perder a sua vida, abrir mão da sua vida, do seu tempo, da sua vontade, se você não nortear a sua vida pela manifestação de Deus, o indicativo da presença do Espírito Santo, dizendo: Celso, você tem que fazer isto. Sim, senhor. Você tem que fazer isto. Eu gosto demais do apóstolo Paulo, porque ele sempre diz que ele é servo do Senhor. Eu, apóstolo Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, apóstolo não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Ele constantemente começa as suas 13 cartas, ele vai começar se apresentando dizendo: eu, Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, apóstolo pela vontade de Deus, não pela vontade de homem algum. Ou seja, esse homem extraordinário, o apóstolo Paulo, tinha consciência disso que Jesus está ensinando aos gregos. Ele, com uma profundidade maior que alguém possa declarar isso, ele diz: porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo: morri. Quem vive em mim agora é Jesus. Jesus está dizendo aos gregos: se vocês não fizerem isto, vocês vão morrer, e vão ficar sozinhos, vão morrer, e não vão produzir nada para o reino de Deus. Nada para o reino de Deus. Assim, aí ele fala, assim, exatamente desta maneira, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Da mesma maneira, Jesus está dizendo. Imagine você, se você pega e você pudesse perguntar a um grão de feijão, olhasse para ele e dissesse: o que você quer? E ele dissesse: eu quero ficar em cima da geladeira. E você então dissesse: tá bom, eu vou colocar você em cima da geladeira, fica aí. E diz a ele: mas você não gostaria que eu colocasse, fizesse um buraco na terra e colocasse você e regasse todo dia? Não, quero ficar em cima da geladeira. Tá bom, grão de feijão, tá aqui em cima da geladeira.
Amanhã ele estará ali, depois da manhã, semana que vem, ele vai murchar, ele vai secar e ele vai morrer. E não vai mais adiantar você colocá-lo num buraco na terra, porque o ciclo dele terá terminado. Então está dizendo, mas se pegar esse grão de feijão e colocá-lo no chão, e ele desaparecer, jogar terra em cima dele, tapar o buraco, jogar terra em cima dele, e ele desaparecer, é o que disse Jesus. Sabe o que vai acontecer? Jesus está dizendo, ele vai germinar, ele vai brotar, e ele vai produzir muitos ramos de feijão, ou de feijões, ele vai conseguir cumprir a sua missão. E Jesus está dizendo aos gregos que estão representando a cultura mais desenvolvida daquele tempo, Jesus está dizendo, vocês também são assim. Se vocês não morrerem, se vocês não renunciarem à vida de vocês por amor de mim, o tempo vai passar. Vocês vão ficar sozinhos, vocês vão morrer e não terão cumprido a missão de vocês. Lembro-me de um pastor que estava doente e eu fui visitá-lo, ele foi meu colega de mestrado, e eu entrei no quarto que ele estava, e ao lado da cama, eu e ele, só nós dois estávamos ali, e ele disse assim, Celso, eu vivi uma grande farsa. E eu disse a ele, que é isso, rapaz, você é um pregador, pastor de uma igreja, você ensinou muitas pessoas. E ele disse, eu não sei nem orar por mim. Eu disse a ele, claro que sabe. Ele disse, não, eu não tenho fé, Celso. Quando eu começo a orar, eu sinto vergonha, porque eu não consigo orar nem por mim mesmo. Ele parecia um grão fora da terra, que estava sozinho, que estava morrendo e que não cumpriu a sua missão. Não é porque é um pastor, é um diácono, não é porque é um presbítero, não é porque é um rabino. Jesus disse aos gregos, não é porque é culto. Jesus disse, se você não me seguir, disse Jesus, você fica sozinho. Se você não morrer, porque onde eu estiver o meu servo também ali estará. Ele irá comigo. E eu creio que essa é a coisa mais difícil do cristianismo, é você abrir mão de você mesmo, para poder evangelizar. Quando a pastora Lilian diz, vamos ter evangelismo sábado, aí você pensa, logo hoje tem jogo, logo hoje tem coisa para fazer, logo hoje tem que ir ao mercado, logo hoje que eu tenho que fazer um monte de coisa. Quando a Sueli diz, olha, o PG vai reunir, e nós temos reunião do PG, e aí você diz, mas logo agora à noite, que eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho um programa para assistir, eu tenho aula para assistir, e nós vamos dizendo, eu não tenho tempo, eu não quero morrer, eu quero viver. Jesus disse, se isso for assim, Jesus está dizendo, você vai ficar sozinho, vai morrer, e não vai cumprir a sua missão. Quando o apóstolo Paulo, ele chamou os discípulos e disse, vou voltar para Jerusalém, começa em Atos capítulo 20, e aí os discípulos dizem para ele, pedimos que você não faça isso, que você não volte para Jerusalém, eles vão te prender e eles podem te matar lá em Jerusalém, ainda há pouco queriam te matar e você saiu de lá, não volte para Jerusalém, não vá para lá, você corre risco de ser preso. E o apóstolo Paulo diz o versículo mais célebre que nós conhecemos, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para pregar o evangelho da graça de Deus. E aí ele completa dizendo, estou pronto não somente para ser preso em Jerusalém, mas para morrer, se for necessário. Uma vida nas mãos de Deus, uma vida com convicção e determinação nas mãos de Deus. Pense nisto. A coisa mais difícil no cristianismo não é evangelizar, não é orar em público, não é cantar, não é dizimar, não é participar de reuniões.
A coisa mais difícil é você fazer o que João Batista fez. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A coisa mais difícil é você fazer o que o apóstolo Paulo fez. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.